Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tem uma companheira incrível aqui ao meu lado, a Marcela Uliana Weigert. Marcela, seja muito bem-vinda. Ai, eu agradeço, é um prazer estar aqui. Ai, que gostoso, que gostoso. A Marcela é médica, gente. Médica, trabalha com saúde integrativa, trabalha com Ayurveda. E eu fiquei pensando, foi uma indicação da Verusca, uma amiga em comum que já esteve aqui, Verusca Galvão, no Jornada da Calma, muito querida, e ela falou: Helena, quem está cuidando de mim e da minha calma é a Marcela. Eu acho que vocês têm muito a ver, que vocês têm muito que se conhecer. E, e é engraçado, porque a gente tem uma ideia na nossa cabeça sobre médico, né? Sobre quando a gente vai no médico, sobre o que que o médico faz, do que um médico cuida. E quando eu comecei a entrar mais em contato, tanto com a saúde integrativa quanto com você, eu fiquei pensando, tem tantas camadas sensíveis para além do que a gente considera que tem a ver só com a medicina, que eu falei, nossa, eu acho que é, enfim, um mergulho muito mais profundo. Mas ao mesmo tempo muito corajoso também, né? Eu fiquei pensando como a gente vai desbravando, né, esses caminhos que ao mesmo tempo parece que são antigos, a Ayurveda é uma coisa muito antiga, mas ao mesmo tempo, para mim, ainda tem cara de novo enfim, uma novidade que a gente está lidando. Como foi, Marcelo, o seu caminho para a medicina e da medicina para esse caminho mais sensível? Sim, concordo muito com tudo que você disse. O meu caminho com a medicina, acho que começou desde que eu era criança. Eu gostava muito de cuidar, vivia com os meus pais e com os meus avós e frequentava muitos médicos com meu avô. Então, me lembro muito da inspiração do médico dele, de quando eu era criança, e eu acompanhava as consultas, e ele era sempre muito atencioso. E depois de anos eu voltei lá com meu avô, ele tinha ainda os desenhos que eu fazia durante as consultas, então isso me ensinou muito do que é a conexão médico-paciente, do que é realmente não focar só na doença, como muito foi assim no meu treinamento como médica. Mas continuando ao longo da minha adolescência, minha avó teve uma doença degenerativa bastante grave e rara, e foi muito complexo porque ela ficou 1 ano e meio doente, acamada, e quase ninguém conseguia chegar nos diagnósticos. E nisso o tempo ia passando, o estado ia piorando. E aí também eu fui entendendo a importância do cuidador, do médico, de ser compassivo quando compartilhando um diagnóstico, um prognóstico. E aí foi quando realmente eu acho que meu coração teve certeza de seguir esse caminho. E eu queria muito, 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 era um desejo, um sonho muito profundo, entrar para estudar medicina. Eu sou do Paraná, então eu estudei e consegui entrar depois de um tempinho na Universidade Federal do Paraná. E foi maravilhoso, assim, é realmente uma formação, uma graduação que nos dá janelas para todos os tipos de experiência humana, que é realmente um privilégio poder pertencer. E ao mesmo tempo foi muito desafiante, por bem, como você disse, sempre fui um pouco fora da curva no sistema atual. Então, era difícil me encontrar, me identificar e entender o sistema, né? É, também é um sistema que cada vez mais está baseado numa sociedade neoliberal associada à produção. Então, as condições de trabalho também perpetuam um estado inadequado para esses cuidadores, e eu estava entrando bastante nesse ciclo ao longo tanto da graduação, onde minha saúde foi se deteriorando por vários aspectos, pelo estresse, pela falta de cuidado com a alimentação, é, muitas noites mal dormidas, comportamentos compulsivos com outras substâncias.
Então, era bastante contraditório para mim Uhum. estar num sistema onde a gente estava falando de saúde, mas que na verdade o que predominava era a doença, e ver as próprias pessoas que compartilhavam sobre isso insalubres e cada vez mais doentes. Então, eu tive uma época bastante frustrada durante os meus estudos, até que finalmente eu conheci yoga e a yoga me salvou. Ela Fazer uma bandeirinha, eu compartilho dessa, dessa mesma afirmação. foi depois de uma situação também da minha vida pessoal que eu falei, caramba, não, assim não dá mais, eu preciso mudar e decidi fazer uma aula experimental e de aí eu nunca mais parei de fazer, faz 12 anos que eu estou no caminho de yoga e através do yoga eu conheci a Ayurveda. E a Ayurveda realmente foi o que me deu uma nova esperança para continuar no caminho como médica, porque foi a primeira vez que eu ouvi, eu já estava no sexto ano da faculdade de medicina, foi a primeira vez que eu ouvi sobre um método que falava sobre a reversão de doenças e sobre a promoção, entendendo a constituição única de cada indivíduo. Então, muito do meu tempo havia sido para estudar nomes muito complexos e tentar fazer diagnósticos que davam nomes, mas que na verdade não resolviam muito a vida das pessoas. E de repente eu entendo que cada pessoa é única e tem necessidades diferentes ao longo da vida, e ela é uma complexidade de fatores que envolvem desde o mundo interno ao mundo externo e como ela se relaciona com esses mundos. E aí foi uma paixão e eu comecei a trilhar esse caminho da medicina integrativa. Ainda fiz 2 anos de trabalho no SUS, atendendo tanto em emergências, urgências, como em unidades básicas de saúde, fazendo atendimentos domiciliares, então ainda com foco na saúde alopática, mas entendendo que não era o que as pessoas, na maior parte das vezes, claro que nas emergências, nas urgências, essa medicina alopática é maravilhosa, eu agradeço, ela evolui, a tecnologia é incrível, mas em muitos dos casos, principalmente os casos crônicos, deixa a gente a desejar e a gente vai lidando com uma frustração muito difícil ao longo da nossa carreira. Sabe que nesses quesitos crônicos, né? A gente pensa nas doenças crônicas, assim, né? Então, ou até no estresse crônico, que a gente tem falado isso, né? Esse cansaço que não passa das pessoas, e essa exaustão que não resolve, e o quanto isso parece que já virou a gente, né? Parece que e eu fico vendo isso assim, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu não tive que tomar remédio para dor de cabeça. Eu não lembro quando foi a última vez que, sei lá, que eu ia no banheiro fazer cocô todos os dias, normalmente, e era assim, são relatos que são coisas muito não naturais, mas quando a gente vê, parece que é o normal, porque tá todo mundo assim. Eu achei legal, mas é que é uma experiência ruim, né? Mas é importante compartilhar sobre o próprio ambiente da faculdade de medicina, o quanto tem de não saúde ali entre as pessoas, né? Que eu acho que até é uma coisa que a gente entrou em contato mais durante a pandemia um pouco com a rotina de hospitais, de bastidores que a gente não sabia como acontecia, e você começa a ver qual que é o nível de exposição, de tensão, de estresse, enfim, tem todas essas coisas que eu acho que elas estão no mundo de fora e estão acontecendo ali no mundo de fora, só que tem esse mundo interno que você falou também e que ele também tem impacto, né? E que se a gente não olha para ele, a gente não consegue também. É, como você entende hoje o cuidado e a medicina? Ela tem ferramentas para olhar para essas duas coisas, para mudar o externo e para ajudar no interno também? Ou quando a gente está falando desse mundo interno, aí a gente tem que ir para uma terapia alternativa, ir para uma prática contemplativa, tá na esfera de quem, sabe? Para onde a gente busca ajuda? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Que essa é a primeira coisa que me veio na cabeça. Por que que a gente vai no médico? E às vezes eu não sei, eu posso chegar e falar, Marcela, eu tô com dificuldade de me concentrar e respirar mais calmamente. Eu posso ir no médico falar isso, por exemplo?
Ótima pergunta. Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode pedir ajuda para todos os lados e encorajo muito que a gente tenha um acompanhamento multidisciplinar. Esse é o ideal. Quanto mais pessoas a gente puder ter para apoiar o nosso processo, melhor. Quando que eu vou no médico? Essa é uma questão muito interessante, principalmente quando a gente fala da minha área de atuação, que é medicina integrativa, medicina funcional, Ayurveda. Teoricamente, entende-se que a medicina já é naturalmente integrativa. Então, eu acho que os ouvintes de jornada já entendem o que é medicina integrativa, mas para quem sabe tem alguma dúvida, a medicina integrativa ela é uma abordagem que entende o todo. Então, não há uma separação do que é o corpo, do que é a mente. Não tem como tratar um sem tratar o outro. Então, não tem como a gente separar muito as coisas. E a medicina ocidental, ou alopática, ou convencional, como a gente quiser chamar, a medicina mais normativa, ela tem esse olhar para o que é o impacto do estresse hoje em dia. Mas é um guarda-chuva muito grande que chama de estresse. Você pode ir com determinadas queixas, tanto que uma das principais queixas que a gente tem nos pronto-atendimentos são dores cardíacas, dores torácicas, que muitas vezes podem estar. As pessoas têm medo de ter um infarto, mas é uma ansiedade, né? Então, a gente entende o impacto do estresse, mas até agora os recursos na medicina ocidental para dar as ferramentas para a pessoa trabalhar com o estresse são limitados, porque isso é causado pelo estresse e esse é o relato dos pacientes que chegam até mim, pelo menos. Então, eu entendo que na minha prática chegam pessoas em diversos espectros. Chegam pessoas com doenças crônicas que já acompanham na medicina convencional há muito tempo e estão com qualidade de vida comprometida e já não conseguem, ou seja, doenças gastrointestinais, doenças autoimunes, câncer, enfim. Então, tem esses pacientes, tem pessoas que têm questões mais recorrentes, mas que estão entendendo que não é legal e que querem encontrar uma saída, mas são resistentes a usar medicações, e já consultaram com alguns profissionais e não estão alinhadas, ou que ainda é uma parcela menor, mas que eu gosto muito de ver e desejo que ela vá crescendo, são pessoas que são saudáveis e querem apenas melhorar, otimizar o seu estado de saúde e prevenir doenças. A nossa cultura ainda não foca muito na prevenção e na promoção. Quando eu trabalhava em unidade básica de saúde, era muito mais uma unidade de doença do que de saúde, porque era muito mais trabalhar com a doença do que promover a saúde, né? Então, uma das coisas que as pessoas nas consultas me relatam muito ao final é que é muito único para elas poderem ser ouvidas como um todo e não precisar separar o que é o aspecto emocional que está acontecendo com ela com o aspecto espiritual, principalmente. Poder ser ouvida dentro do seu aspecto espiritual é muito importante. E eu entendo que tudo isso são pilares para a nossa saúde, né? A gente tem o que eu considero alimentos secundários, que é tudo aquilo que nos nutre diretamente, então o arroz, feijão, a salada, as frutas, e a gente sabe que a gente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente não elimina também. Uhum. Então, como você falou, quem fica muito tempo sem evacuar e tudo mais, isso não está normal, não é regular, mas existem o que eu considero de alimentos primários, que são formas de alimentação indiretas, e aí isso inclui a nossa espiritualidade, a nossa vida social, porque somos seres interrelacionais, a gente viu o impacto disso na pandemia também, como
as nossas relações impactam na nossa saúde, nosso nível de satisfação em relação à nossa carreira, à nossa educação, à nossa criatividade, ao nosso prazer. Então, o que você perguntou, o que significa cuidado para você? Para mim, cuidado significa poder ter capacidade de regular. Realmente, falo por mim mesmo, o meu caminho de cura tem sido aprender a me autorregular, porque por muito tempo o meu basal foi um estado de desregulação. E foi esse estado do que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes, que é esse estado de ativação do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático é aquele do estresse, quando a gente sente uma ameaça. Então, vai ativar determinadas glândulas que vão liberar determinados hormônios, cortisol, adrenalina, isso vai gerar respostas de adaptação. Esse não é o nosso melhor estado, não é onde a gente está em homeostase, ou em regulação, ou em equilíbrio. A gente só consegue experienciar isso quando estamos sob uma ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o do descansar, relaxar e digerir. Então, aí tem vários outros hormônios trabalhando que permitem que o nosso corpo execute as funções orgânicas básicas. Mas, quando eu comecei o meu caminho de transformação e de cura e de saúde, por muitos anos eu ainda não conseguia encontrar o que era a minha regulação. Vinha de um estado de ansiedade crônico, de sobrecarga de trabalho, com muita dificuldade em manejar a vida pessoal e vida de trabalho e carga horária. Então, eu não conseguia descansar, não conseguia nem me permitir descansar. E quando eu descansava, eu sentia culpa por descansar. E aí acabava não aproveitando. Então, foi um processo com várias modalidades de terapia, várias ferramentas que me ajudaram a ir autorregulando pouco a pouco. E agora, ter a capacidade de reconhecer estados de autorregulação, de regulação e de calma, e poder ter essa referência. E isso tem me ajudado a cultivar melhores estados de imunidade, melhores estados de taxas sanguíneas, de digestão, porque tudo está relacionado, né? Agora eu fiquei pensando nisso, em autorregulação, né? Porque você falou muitas coisas que me abriram muitas coisas aqui, inclusive sobre a culpa de descansar, que foi o tema do último Jornada da Calma, que a gente falou sobre justamente isso, tirar férias, ai, que delícia tirar férias, aí você tá lá com culpa na sua viagem, porque você não tá trabalhando, e esse culto da produtividade que tem na nossa cabeça, que então você não tá produzindo, tem alguma coisa de errado. Mas vamos lá, estamos aqui a gente querendo se regular, pois estamos ouvindo Jornada da Calma, a gente falou, não, não quero mais ficar sentindo essa ansiedade que eu estou sentindo, eu quero outra coisa e tal. E quando eu penso em autorregulação, eu tenho que dar conta de me regular, né? Então, é um processo autônomo, assim, né? Eu comigo e eu vou me regulando. Uma vez eu estava vendo isso, uma pedagoga falando sobre bebês, e como os bebês têm dificuldade de regular as emoções deles e todas as outras coisas. Então, se a gente ficar pertinho deles, de repente parece que eles vão se regulando junto com a gente. E aí tem lá um monte de vídeo muito fofo de bebês que de repente se acalmam magicamente porque a gente está perto de alguém. E você falou inclusive sobre esse alimento primário, né, que vem das outras coisas, então vem inclusive das relações sociais. Eu fiquei pensando nisso. Será que tudo bem a gente se acalmar, por exemplo, quando a gente está com alguém? Será que a autorregulação significa que a gente tem que estar sozinho ou isso pode ser junto? Como é que. Porque às vezes eu fico pensando também, parece que. E eu gosto de dar conta de mim. Mas se eu não estou dando conta também, eu estou precisando de outras coisas, também não. Será que isso cabe dentro do guarda-chuva da autorregulação? Fiquei pensando nisso. Perfeito. Muito coerente a sua pergunta. É, especialmente numa sociedade onde a gente está tendo uma crescente individualização, onde a gente tem que lidar com tudo e ter todas as respostas. Essa pergunta é muito pertinente.
No meu ponto de vista, a autorregulação tem a ver com a gente conseguir perceber quais são as nossas necessidades reais no momento atual. E isso demanda uma grande capacidade de interocepção e de autoconhecimento. Interocepção tem a ver com a gente, é Uma um palavra que termo. eu não conheço. Me ajuda aqui. Tá. Existe a propriocepção, que é a capacidade da gente perceber a nossa postura no espaço. Então, meu cérebro está percebendo que eu estou sentada nesse momento. E a interocepção é a capacidade de perceber o que está acontecendo internamente. Então, perceber meu batimento cardíaco, perceber minha temperatura, perceber se eu estou com alguma dor ou não. E a interocepção é essencial para a saúde, porque os estudos mostram que as pessoas que têm maior capacidade de interocepção têm menos problemas de saúde, porque elas percebem antes as mudanças que estão acontecendo e vão buscar ajuda antes. E também tem estudos muito maravilhosos, impressionantes, que foram conduzidos nos Estados Unidos através do método de Mindfulness Based Stress Reduction, que evidenciaram que a meditação traz impacto, inclusive, em regiões cerebrais, incluindo a ínsula. Então, pessoas que meditam têm alterações a nível cerebral, não só quando elas estão meditando, mas depois, como se fosse uma cirurgia mesmo, e há um aumento da região da ínsula. E a interocepção, então, vai nos ajudar a perceber, estou me sentindo sozinha agora. E vai conseguir ajudar a diferenciar que a minha sensação de solidão não é uma fome, eu não preciso comer algo nesse momento, ou comprar alguma coisa, e sim eu preciso conectar com outro ser, ou com outros seres. Então, essa é a nossa responsabilidade a nível de autonomia, mas as ferramentas que a gente pode usar para regulação são diversas e infinitas. Então, sim, a gente. E com a teoria vagal, polivagal, a gente entende que as pessoas que têm um estado maior de regulação delas mesmas podem, inclusive, impactar e regular outras pessoas que estão em desregulação no mesmo ambiente. Não é só com os bebês, então. Não Adultos pode está funcionar também. Sim. Incrível. Muito legal, Marcela. Acho que teve. E é sempre legal olhar do ponto de vista científico, né? Porque a gente vai entendendo funcionamentos, e eu acho que quando a gente tem informações, esses processos ficam mais claros, né? Desde que seja isso, essa percepção da gente no ambiente, essa percepção da gente com a gente mesmo. Mas eu quero puxar um assunto agora, já estamos no final do jornada, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre isso, que talvez tenha a ver com uma coisa muito antiga, né? Com é, um- é mais do que uma ideia, assim, né? Mas uma visão de mundo em que a gente não está separada do mundo, né? Então, as coisas todas, então, mais do que só a gente, entre a gente, ou a gente, comunidade humana, a gente olhar para tudo que está à nossa volta e falar, tá bom, eu faço parte desse sistemão aqui. E você fez um post sobre a Lua e eu fiquei encafifada. Falei, gente, a Marcela presta atenção nas fases da Lua. Por que que... E eu fiquei pensando, às vezes é isso, assim, e muitas vezes eu já vi, e falando sobre ginecologia natural também, a lunação e a menstruação, e prestar atenção, e eu sempre fiquei com uma cara de, não sei, será a Lua, gente? Tá tão longe, né? Será que, será que eu preciso prestar atenção nisso? E de uns tempos para cá, eu acho que esses preconceitos foram um pouco saindo da minha cabeça, ainda bem, no meu caso, e eu fui começando a achar que, tem alguma coisa aqui que muda mesmo, tem um impacto que acontece. Como você chegou? E que lua que a gente está agora? O que que a gente tem que se preocupar com essa lua, Marcela? O que me ajudou muito a conectar com as estrelas, com o cosmos, foi a yoga e a Ayurveda. Porque através dessas ciências ancestrais,
há um saber de que existe um macrocosmos e nós somos microcosmos. E mesmo com a física, agora, a gente já entende que a gente é constituído por pó de estrela, né? Na mesma constituição orgânica que tem nos planetas, no cosmos, faz parte das nossas células. Então, acho que para mim isso é uma grande evidência de que todos somos um, estamos conectados e estamos vindo do mesmo lugar. Para essas sabedorias, há uma visão quase não, como que o Sol e a Lua são deidades, né? São entidades. Ou a gente também pode entender uma palavra que eu até gosto mais como grandes consciências, porque estão aqui no cosmos há muito e muito tempo. Então, tem informações específicas, propriedades, poderes específicos. E a gente veio como filhos, filhas da Terra, né? A vitamina A que está ali na cenoura, que é uma raiz que vem da terra, vai constituir, né, os nossos olhos. O azeite de oliva que a nossa mãe come, que vem da azeitona que está na árvore, vai constituir a membrana celular das nossas células e dos nossos tecidos. Então a gente vem da terra. E como seres terrestres, a gente veio com uma conexão com os astros. A gente tem um ciclo circadiano, por exemplo, né? Então, os nossos hormônios, que são mensageiros das nossas emoções e dos nossos pensamentos, eles estão conectados a esses ciclos também. Então, quando o sol nasce, a gente tem, por exemplo, um pico de cortisol, que vai dar energia para a gente despertar e começar as atividades do dia. Quando o sol se põe, há uma redução desse cortisol e começa a produzir com a escuridão a melatonina. E a gente tem no ciclo feminino, as mulheres que estão em vida reprodutiva, um ciclo que é de aproximadamente 28 dias, que é exatamente o mesmo ciclo lunar. Então, se a gente imaginar que ainda que a Lua esteja distante, ela tem tamanho impacto nas marés, num planeta que é do tamanho da Terra, imaginem seres pequenininhos do tamanho que a gente é, onde a nossa constituição é de 70 a 80% água. Então, Sim. o movimento da Lua e o movimento do Sol e o movimento dos planetas, do cosmos, influencia diretamente as nossas águas e os nossos sentires e as nossas emoções. E a gente já tem alguns estudos que evidenciam que pessoas que estão vivendo fora de sintonia com esses ciclos, especialmente o ciclo circadiano, por exemplo, têm aumento de risco para diversas doenças. Tem um estudo que eu sei que a gente está acabando, mas que é importante mencionar porque me abriu muitos olhos, que foi feito justo com profissionais da saúde, médicos que faziam plantões noturnos, e depois de um determinado período de tempo, eles mediram as células de defesa desses profissionais e viram que as células de defesa deles estavam mais baixo do que de pessoas que têm HIV positivo, que é uma síndrome que causa uma imunodeficiência, né? Então, como não entender essa conexão, né? E foi a partir de um sentir de conectar principalmente com a minha essência, entendendo que eu sou um ser cíclico, então de reconectar com o meu ciclo menstrual, de reconectar com o meu sangue, de reconectar com o sagrado da vida, que eu me interessei em cada vez mais acompanhar o movimento dos astros, das estrelas, e é realmente transformador a sensação de pertencimento que dá para a gente quando a gente se sente parte desse cosmos, desses ciclos e acompanha esses movimentos. Engraçado, né? Porque a gente estava falando de autorregulação antes, e eu acho que faz parte entender os movimentos, né? É isso que você falou. E a hora que você deu o exemplo ainda das marés, e são coisas grandes, né?
que hoje a gente até consegue pegar por imagem de satélite, umas coisas bem impressionantes, né, de ver o que que acontece mesmo com conforme o movimento da Lua e pensar nisso dentro da gente acontecendo, e quantas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e aí por isso a gente também não consegue isso, se perceber, se regular. E eu gosto muito quando recentemente eu tive no Chile e eles a cultura dos atacamenhos, né, que são os indígenas do Atacama, eles olham para os vulcões e eles falam que os vulcões são espíritos, são avós, porque eles estão ali há muito tempo. Então e tem histórias isso, muito bonitas, assim, sobre o vulcão, apaixonado por uma montanha, e eu fiquei muito sensibilizada por isso, pensando, essa visão mística, né, essa coisa, e tem mesmo o folclore, o místico, no sentido bonito e sagrado que eu acho que isso tem, e tem também o prático, né, também acontece isso, tem uma regulação no nosso ciclo circadiano, como acontece com o hormônio, como ele vem e vai juntar todas essas coisas, e no fim eu acho que é a beleza do integrativo. A hora que a gente vai acomodando tudo isso, vai fazendo muito sentido e acalma, né? Hoje, como sempre, acontece com a Jornada da Calma. O dia é louco, e aí tem uma gravação no meio, e aí eu falo, nossa, ainda bem que tem Jornada da Calma, e ainda bem que tem esse momento de lidar com as coisas de um outro jeito, entrar em contato com as pessoas de outra forma, e encontrar pessoas tão incríveis quanto você, Marcela. Que prazer te conhecer, quero agradecer muito a sua presença. Obrigada. Prazer é todo meu, também estou sentindo, depois desse dia super corrido, uma calma e muita alegria em poder estar aqui compartilhando com vocês e desejo que as pessoas encontrem cada vez mais essa autorregulação e esse sagrado da vida no dia a dia. Que assim seja, que assim seja. Obrigada, Marcela. Obrigada pela conversa, obrigada pela companhia, e obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, pela confiança toda segunda-feira, pela abertura para ouvir sempre pessoas tão incríveis e inspiradoras para a gente poder fazer melhores escolhas, se regular mais. Obrigada. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.